Oi todo mundo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro vídeo do canal. E hoje eu vou ensinar vocês o biquíni da foto. Vocês vão precisar de um aro completo. Eu paguei R$3,60 nesse na GA aqui em Recife. Vai precisar também da agulha de crochê. O ideal seria se fosse o número 2, mas essa aí é 1,75, serve perfeitamente. Eu também comprei esse fio de crochê da marca Círculo, edição limitada Neon. Foram 400 metros e eu paguei R$10. E o mais legal é que tem uma receita atrás, você pode fazer depois. Você vai começar dando um meio nó na linha, para formar a casinha do primeiro ponto. E aí você vai pegar o aro e unir a linha a ele. Vai começar fazendo ponto baixíssimo. É importante que o primeiro e o último ponto desse aro seja baixíssimo e bem apertado para a peça ficar firme no corpo. E aí você vai fazer uma sequência de pontos baixos. E você vai pegar a linha por debaixo do aro, puxar, e aí vai formar duas casinhas, e aí é só arrematar. E vai fazer a quantidade suficiente para não deixar nenhuma parte branca aparecendo. Quase na metade do primeiro processo, e a dica que eu vou dar pra vocês é como que passa nessas partes mais difíceis. Isso é você puxar o seu trabalho para trás, e aí você tem espaço que é mais confortável para trabalhar, ou você puxa o seu trabalho para frente e fica melhor para fazer o crochê. E aí é só continuar. A primeira parte do biquíni está pronta. É importante que o primeiro e o último ponto sejam apertados, para que dê uma segurança maior para o seu biquíni. É legal também que você, no final de tudo, cole o primeiro e o último ponto com a cola de contato, com cola super bond ou de silicone, para dar uma segurança ainda maior. Os pontos que eu vou passar agora vão ser para um busto 95, tamanho P. E aí você adapta de acordo com o seu tamanho ou o tamanho da sua cliente. Aí agora você vai fazer 3 correntes. E 25 pontos altos seguidos. Eu perdi essa parte do vídeo, então esse trecho eu vou narrar. Depois de 25 pontos altos, você vai fazer diminuições, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da peça. É necessário afunilar. O primeiro ponto das próximas carreiras tem que ser um ponto baixíssimo, 3 correntinhas e a sequência do ponto alto. Mas você não vai colocar o último ponto alto no ponto alto da base. Você vai deixar pra lá. Você vai fazer isso até restarem 3 correntinhas e 3 pontos altos. E aí é só fazer a quantidade suficiente que dê pra amarrar nas costas. Bom, as próximas carreiras serão basicamente de ponto alto duplo. Eu vou deixar aqui embaixo o link de alguns vídeos que ensinam a fazer esse ponto. A gente agora vai prender a linha no trabalho.
sobre 3 correntes. Duas laçadas seguidas, prender aqui embaixo, subir, matar dois e matar dois. Você vai fazer 3 correntinhas e 44 pontos altos duplos. É importante que a soma de pontos dessa base seja ímpar, para que na 10ª carreira a finalização seja centralizada na peça. A partir de agora eu vou ditar as carreiras porque fica melhor para entender. Depois de você ter feito a primeira carreira com 3 correntes mais 44 pontos altos duplos, na segunda carreira você vai fazer uma diminuição com ponto baixíssimo mais 3 correntes, vai pular um ponto da base e vai fazer 39 pontos altos duplos. Depois disso vão sobrar 3 pontos no final. E aí você vai fazer mais outro ponto alto duplo e vai colocar no penúltimo ponto de base. Na terceira carreira você vai fazer uma diminuição com ponto baixíssimo, mais 3 correntes. Você vai pular um ponto alto da base anterior. Vai fazer 35 pontos altos duplos. Você vai pular um ponto da base, vai fazer mais um ponto alto duplo. A quarta carreira você vai fazer uma diminuição com ponto baixíssimo, mais 3 correntes, pular um ponto da base anterior, vai fazer mais 31 pontos altos duplos. Depois vai pular um ponto da base anterior e vai fazer um ponto alto duplo. Na quinta carreira, você vai fazer uma diminuição com ponto baixíssimo, mais 3 correntinhas, vai pular um ponto da base anterior, vai fazer mais 27 pontos altos duplos, vai pular um ponto da base anterior e vai fazer mais um ponto alto duplo. Na sexta carreira, você vai fazer uma diminuição com ponto baixíssimo, mais 3 correntes, vai pular um ponto da base anterior, mais 11 pontos altos duplos, mais pular um ponto da base anterior, mais 11 pontos altos duplos, vai pular outro ponto da base anterior, mais um ponto alto duplo novamente. Na sétima carreira, você vai fazer uma diminuição com ponto baixíssimo, mais 3 correntes. Você vai pular um ponto da carreira anterior, vai fazer mais 8 pontos altos duplos, vai pular um ponto da carreira anterior, mais 9 pontos altos duplos, vai pular um ponto de base da carreira anterior, mais um ponto alto duplo. Na oitava carreira, você vai fazer mais outra diminuição com ponto baixíssimo, mais 3 correntes, vai pular um ponto da carreira anterior, vai fazer mais 6 pontos altos duplos, vai pular um ponto da carreira anterior, mais 6 pontos altos duplos, vai pular outro ponto da carreira anterior e vai fazer mais um ponto alto duplo. Na nona carreira, você vai fazer uma diminuição com ponto baixíssimo, mais 3 correntes, vai pular um ponto da carreira anterior, mais 3 pontos altos duplos, vai pular um ponto da carreira anterior, mais 4 pontos altos duplos, vai pular um ponto da carreira anterior, mais um ponto alto duplo. Na 10ª carreira, você vai fazer uma diminuição com ponto baixíssimo, mais 3 correntinhas, vai pular um ponto da carreira anterior, vai fazer um ponto alto duplo, vai pular um ponto da carreira anterior e vai fazer mais outro ponto alto duplo, vai pular um ponto da carreira anterior e vai fazer mais um ponto alto duplo.
Na 11ª carreira, você vai fazer 3 correntes, mais 3 pontos altos duplos e vai repetir esse processo por essa e mais 30 vezes. Pronto, o trabalho é terminado, quase terminado e arrematado. Agora, às vezes na parte do seio, fica um pouco folgado. E aí, para deixar isso mais firme no corpo, a gente vai colocar um elástico roletê. Esse aí tem 18 centímetros. É essencial que exista também um pouco de tensão. Você estica um pouco o elástico na hora de costurar. Você vai usar linha e agulha para prender as pontas no biquíni. Pronto, agora você vai unir com o ponto baixíssimo a linha com o trabalho. E aí, esse fio que sobrou, você passa pra frente e faz o resto dos pontos baixos em cima dele para esconder. É importante que você comece a fazer os pontos baixos um ponto alto antes de onde o roletê está. E aí, para cada ponto alto ou ponto alto duplo, você vai fazer 3 pontos baixos. Aqui, o roletê terminou aqui. Daí você termina no próximo. Só no próximo aqui já fez 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. E daí no próximo você faz um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo. E esconde a linha. E aqui ficou assim. Se você quiser, você põe um forro aqui, mas está tão juntinho os pontos que não precisa. Pra isso aqui não sair, passa cola. Isso aqui é cola de silicone, mas eu acredito que outras colas também funcionam. Enfim, foi isso que sobrou de linha. E talvez dê pra fazer uma metade da parte de baixo do biquíni.